Olá! Em mais um ano, a Assembleia lidera no Estado a campanha Maio Laranja, de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Uma live feita a partir da Assembleia Legislativa debateu com várias autoridades as estratégias de combate a esse tipo de abuso. O combate à ofensa e exploração sexual contra crianças e adolescentes foi tema de live da campanha Maio Laranja, criada por lei de autoria do deputado Herculano Borges, do Solidariedade. Representantes da Justiça, Segurança Pública e Sociedade Civil destacaram a importância de um trabalho integrado, questionando ainda a queda no número de casos registrados pela Secretaria de Segurança Pública, quando comparados os períodos de março de 2019, 2020 e 2021. O estupro na faixa etária de 0 a 11 anos. Nós tivemos, no ano anterior à pandemia, 1.203 registros de ocorrência. No ano seguinte, no mesmo período de um ano depois, 888, ou seja, uma redução de 27%. Da importunação sexual, da ordem de 25%. Nós tivemos uma redução da ordem de 90% do crime de produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar por qualquer meio cenas de sexo explícito envolvendo criança e adolescente. Satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente, nós tivemos uma redução de 63% de um ano para o outro. Esses números são extremamente preocupantes. Não significa que o fato de terem reduzido as ocorrências tenha havido efetiva diminuição dos casos. O que houve foi uma ausência de notificação, uma ausência de investigação e a impunidade desses ofensores, desses agressores. A gente precisa desconstruir aquela ideia de que o estupro ocorre numa rua escura, que alguém vai estar passando naquela rua e vai ser arrastado. Esses casos são mínimos. A grande maioria dos casos acontece dentro de casa e muitas vezes até debaixo dos olhos da família, debaixo dos olhos dos pais. Então nós precisamos olhar para os nossos lugares enquanto ocupantes de instituições, enquanto profissionais, enquanto cidadãos e enquanto família. Especialistas ouvidas durante o evento ressaltaram que o cuidado com as crianças e adolescentes também deve ocorrer no ambiente virtual e que as famílias precisam estar atentas a mudanças de comportamento e acompanhar as relações de amizade dos filhos. Quanto às subnotificações, este é o maior desafio imposto pela pandemia. O desafio para todos nós que atuamos na rede de sistema de garantia dos direitos das crianças e adolescentes que é encontrar essas vítimas ocultas da pandemia que estão longe das escolas, que é um ambiente de proteção, um ambiente de denúncia, porque infelizmente muitos dos agressores, quase 80%, são pessoas conhecidas das famílias. É muito sério, o abuso sexual afeta a identidade, afeta o ser, afeta quem essa pessoa vai ser na vida adulta dela no futuro. A campanha Maio Laranja ainda tem previstos o encaminhamento de documento propondo ações ao governo estadual para o enfrentamento à ofensa e exploração sexual de crianças e adolescentes. Outra live debaterá desafios e estratégias nas áreas da educação, saúde e assistência social. Temos mais uma ação aí programada com a casa, com a nossa Subsecretaria de Proteção à Mulher, Subsecretaria da Mulher, com a Luciana Zambuja, agora incluindo a parte da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde e de Assistência Social, para que possamos fechar esse cerco com essas informações e formularmos um documento que vai ser um norteador desse Maio Laranja de 2021, para que a gente venha receber do governo do estado esse fortalecimento nessas mais variadas ações, e mais variados setores da nossa sociedade. Já na sessão plenária da última terça-feira, os deputados debateram a realização da live. A campanha de conscientização do Maio Laranja, mês alusivo ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil, comemorado nesta terça-feira, dia 18, foi tema de debate entre os parlamentares durante a sessão. O deputado Herculano Borges, do Solidariedade, autor da lei que instituiu aqui no estado a campanha, destacou o evento realizado de forma virtual, que divulgou as formas de combater
ofensas sexuais contra crianças e adolescentes. E nós instituímos o Maio Laranja em 2017, foi sancionado, deputado Antônio Vaz, dia 26 de dezembro de 2017, pelo governador Reinaldo Azambuja. E hoje eu fico muito feliz que o Maio Laranja tomou uma proporção nacional. Todos os estados utilizam a nomenclatura Maio Laranja, muitos municípios municipalizaram, muitas câmaras, muitas prefeituras municipalizaram o Maio Laranja, e existe uma grande ação da sociedade civil organizada, do poder público para a proteção à criança. Porque o artigo 227 da Constituição Federal, ele preconiza que a proteção à criança, adolescente e jovem é responsabilidade da família, do Estado e também da sociedade. Quando nós percebemos, professor Reinaldo, que a família que deveria proteger a criança é a maior fonte de abuso, nós entendemos que nós, enquanto Estado, como poder público, nós devemos fazer algo. Então, nós fizemos a lei, está no Brasil todo, governo federal aplicando também a lei do Maio Laranja, projeto do Maio Laranja. O deputado Rinaldo Modesto também falou desse dia tão importante e do quanto a população deve se mobilizar pelo fim do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Vossa Excelência chegou aqui e foi um dos primeiros projetos que apresentou à casa, criando o Maio Laranja, um instrumento a mais para ajudar a defender os indefensáveis. A gente, às vezes, a gente se auto-questiona a que ponto alguém tem a coragem de maltratar, de abusar e, às vezes, até de tirar a própria vida de um bebê que nós vimos percorrendo aí tantos estados da federação, pelo FENASP, deputado Herculano, Vossa Excelência, que participou conosco, quantas vezes também. É algo que não tem explicação. Como diz, nem Freud consegue explicar a mente de um indivíduo como este. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho que tem feito, como representante de vários setores da nossa sociedade, no sentido de conscientizar, mais do que conscientizar, é permitir com que a sociedade esteja atenta no sentido da denúncia. Já o deputado Pedro Kemp, do PT, falou historicamente sobre a data e o que ela representa no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo o parlamentar, de 2011 a 2019, o Disque 100 recebeu mais de 200 mil denúncias. Lembrando o assassinato da menina Araceli, em Vitória, no Espírito Santo, com requintes de crueldade. Foi um assassinato brutal, em que a menina foi espancada, abusada, seu corpo foi desfigurado com ácido, né? E os seus abusadores foram absolvidos, né? O processo foi arquivado. Esse fato chamou a atenção, foi um fato de comoção nacional e a data 18 de maio ficou então marcada como um dia de luta contra esse crime praticado contra crianças e adolescentes. Então, esta é uma luta que deve nos envolver a todos nós. Eu queria citar aqui um dado: de 2011 até 2019, foram registrados no Disque 100, né, mais de 200 mil denúncias de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Em praticamente 8 anos, né, mais de 200 mil denúncias no Disque 100. Chamando a atenção que muitas vezes os casos não são denunciados, né? Então esse número pode ser 2, 3 vezes maior, porque nem sempre as denúncias são feitas, né? Fica ali no silêncio da própria casa. Destacar, amigos, e já cumprimentar o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que hoje foi instalado, né, uma grande ação em pelo menos 10 bairros aqui de Campo Grande, aqui da capital. Operação Araceli, que é o nome da menina que
que dá o nome, né, que marca a data do Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual. Força-tarefa para cumprimento de 27 mandados de prisões de autores condenados pelos delitos de estupro de vulnerável. Então, o Estado está agindo, está colocando atrás das grades esses marginais. E nós, enquanto deputados, a Assembleia Legislativa está cumprindo o seu chamado também. O governo do Estado é uma ação também do governo de Mato Grosso do Sul. E eu quero conclamar a todos e destacar, chamar a atenção de vocês para esse dia de hoje. A embaixadora da Venezuela veio até a Assembleia Legislativa pedir apoio dos deputados para articular com o Estado o acolhimento a refugiados venezuelanos que vieram a Mato Grosso do Sul. Missão diplomática da Embaixada da Venezuela no Brasil visitou a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para agradecer o suporte prestado a seus cidadãos e destacar o esforço em mapear aqueles que estão de forma irregular no estado. Você pode ver nas ruas venezuelanos aí nos faros pedindo dinheiro para comer, e isso tem só uma explicação. Essas pessoas fugiram da Venezuela, fugiram de fome, fugiram de falta de medicamentos, de liberdade, de democracia, e chegaram aqui a Campo Grande, a Dourados, a Pantanal, a Mato Grosso do Sul, buscando uma nova vida, uma nova oportunidade. Então, a conhecer de perto o que está acontecendo com os venezuelanos, especialmente com os venezuelanos que entraram de forma irregular, que não têm documentos, como a embaixada pode fazer uma parceria com as autoridades aqui para encontrar uma solução para os venezuelanos que não têm documentos, e agradecer às autoridades da prefeitura, da governação, da Assembleia Legislativa, todo o apoio que os venezuelanos estão recebendo aqui no estado. Estima-se que 6 mil venezuelanos estejam de forma regular em Mato Grosso do Sul, concentrados na capital Campo Grande e também em Dourados. No entanto, o desafio agora é encontrar aqueles que por aqui chegaram sem documentos e assim ainda estão impedidos de acessar programas assistenciais. Estamos trabalhando junto com as autoridades para levar às autoridades federais, que são as que têm a última palavra, como fornecer documentação para todos esses venezuelanos que precisam se integrar e que, como não têm um documento válido brasileiro, eles não têm essa oportunidade. O grupo da embaixada, composto ainda pelo ministro conselheiro Tomás Silva, foi recebido pelo segundo secretário da Lemes, deputado Herculano Borges, do Solidariedade. É muito louvável essa iniciativa da embaixada de procurar esses estados e esses municípios que precisam dessa regularização, e a Assembleia Legislativa, sem dúvida nenhuma, é importante nesse processo político. O Mato Grosso do Sul, como sempre, bem recebeu todos os que migram para cá. Dessa vez também não vai se furtar de dar esse suporte, de dar esse atendimento. Nada mais justo que, como o nosso país é um país cristão, que estenda as mãos para esses irmãos que precisam tanto do nosso apoio nesse momento tão difícil da nação Venezuela. O presidente da Lemes, Paulo Correia, se reuniu com o diretor nacional de administração do SEBRAE, Eduardo Diogo. As informações com Maritê Cogo. Em visita de cortesia à Casa de Leis, o diretor do SEBRAE Nacional, Eduardo Diogo, e o superintendente do SEBRAE MS, Cláudio Mendonça, conversaram com o presidente da Lemes, deputado Paulo Correia, para reiterar a parceria entre as instituições e também fortalecer principalmente o ambiente de negócios aqui do estado. A gente teve agora a grande alegria de conversar mais um pouco aqui com o presidente Paulo Correia. Nós aqui no SEBRAE do Mato Grosso do Sul somos todos liderados pelo competente Cláudio Mendonça, que coordena todas as atividades como nosso diretor superintendente aqui. E a gente tem de modo muito claro definido 4 pilares, que são as estratégias do sistema SEBRAE, da nossa atuação. E o primeiro deles é o ambiente de negócios, que tem total aderência com o que nós conversamos hoje aqui, né? Essa relação de mais do que parceria, de uma aliança estratégica do ponto de vista institucional entre o SEBRAE do Mato Grosso do Sul e a Assembleia Legislativa e todos os outros elos que compõem essa aliança estratégica, no sentido da gente cada vez mais assegurar um ambiente de negócios favorável, propício para os heróis e heroínas que saem todo dia para empreender e que são o público-alvo do SEBRAE. Primeiro, agradecer muito à Assembleia Legislativa, na pessoa do nosso presidente Paulo, mas todos os deputados que nos ajudam, junto aos municípios, junto aos empreendedores do Estado, a criar esse ambiente favorável, como nós pudemos ver essa semana em Porto Murtinho, aí um trabalho junto com a Rota Bioceânica, Cidade Empreendedora,
né, todo um trabalho que nós já começamos lá atrás, e agora prefeito, né, logo que elegeram os prefeitos, aí, como nós poderíamos auxiliar esses prefeitos a criar esse ambiente e a tocar um município que possa pensar no desenvolvimento, mas incluir o pequeno negócio, esse que faz o dia a dia. Eu sempre coloco uma coisa importante aqui, que a gente discute muito com o nosso presidente Paulo Correia. Qualquer cidade que nós pegarmos, a principal rua do comércio de qualquer município, ela tem mais emprego do que qualquer grande empresa que se instala nesse município. Por quê? Porque ali estão os heróis do dia a dia, né? Vários pequenos negócios empregando 1, 2, 3, 10 pessoas, e aí criam essa massa de pessoas que realmente fazem o desenvolvimento. Todos os municípios têm um pequeno negócio que faz a diferença na vida do ser humano. E aí o nosso trabalho aqui, junto com a Assembleia, junto com todos os outros S's, Federação da Indústria, Federação do Comércio, Federação da Agricultura, Federação das Associações Empresariais, universidades, bancos, é levar esse ambiente para que o empreendedor possa produzir e fazer o que ele sabe no dia a dia. CCJR reúne-se e libera para o plenário mais projetos para votação. Deputados membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitiram parecer favorável ao projeto de lei que estabelece que o laudo médico pericial que atesta o transtorno do espectro autista passa a ter prazo de validade indeterminado. De acordo com o autor do projeto, o deputado Antônio Vaz, do Republicanos, o autismo, por ser uma doença de caráter permanente, é injustificável a emissão de laudos para comprovar a condição de autista. O relator, deputado Barbosinha, ressaltou a importância da matéria. O presente projeto de lei visa estabelecer que o laudo médico pericial que ateste o transtorno do espectro autista não deve ter prazo de validade. O transtorno do espectro autista, o TEA, não se trata de uma doença passageira ou intermitente. Mesmo que apresente melhorias na intensidade da manifestação, a pessoa irá carregar essa doença para o resto da vida. Ademais, o autismo, por ser uma doença de caráter permanente, é injustificável a emissão de laudos atuais para a comprovação da condição de autista. Tornar laudos sem prazo de validade facilitará e muito a vida das pessoas com esse transtorno e também de seus familiares. Também recebeu parecer favorável o projeto de lei que institui o Junho Vermelho para conscientizar e estimular a sociedade sobre doação de sangue e de medula óssea. A proposição tem o objetivo de consolidar em um único texto normativo duas leis que regem situações semelhantes por diferentes aplicações. De acordo com a proposta de autoria do deputado Paulo Correia, do PSDB, e com a autoria do deputado Renato Câmara, do MDB, durante o mês de junho, serão desenvolvidas ações integradas pelos poderes executivo, legislativo e judiciário para intensificar as ações voluntárias de doação de sangue e cadastro de medula óssea a partir de palestras e atividades educativas, celebração de termos de cooperação técnica para realização de cursos, seminários, palestras e workshops, campanhas publicitárias, iluminação de prédios públicos com luzes de cor vermelha, além de caminhadas e corridas temáticas a serem realizadas preferencialmente no segundo final de semana do mês de junho. Ainda na reunião da CCJR, os parlamentares emitiram parecer favorável ao projeto de lei que altera o dispositivo da Lei 1810, com o objetivo de proibir a retenção ou apreensão de veículos no caso do atraso do pagamento do IPVA. Esse projeto é de autoria do deputado Felipe Orro e segue para apreciação do plenário. O Jornal Parlamentar vai para um rápido intervalo. Nós já voltamos. Desde o início da pandemia, o mundo inteiro se mobilizou para encontrar uma vacina capaz de nos proteger da Covid-19. As vacinas foram responsáveis por controlar inúmeras doenças, como poliomielite, sarampo, febre amarela e tantas outras, salvando milhares de vidas. E por que agora seria diferente? Desejamos, oramos, esperamos ansiosamente por esse momento que finalmente chegou. O início da vacinação. A pandemia não acabará do dia para a noite e a Assembleia Legislativa continuará trabalhando para aprovar as medidas e os recursos necessários que assegurem o bem-estar dos sul-matogrossenses. Até que todos sejam imunizados, na hora certa, é nosso dever manter os cuidados de higiene, usar a máscara e evitar aglomerações. Mais que uma dose de esperança, só a vacina pode proteger o nosso futuro. Agora, cabe a cada um fazer a sua parte. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.
reunião na Assembleia começou a debater a regulamentação da PEC, aprovada pela Casa, que inclui entre os critérios para rateio do ICMS os índices de educação de cada município sul-mato-grossense. A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa debateu com os secretários municipais de Finanças e Planejamento e de Educação de Campo Grande a proposta de emenda à Constituição que cria o ICMS educacional, promovendo melhorias no ensino em todo o Estado. Presidente da comissão, o deputado Pedro Kemp falou sobre os objetivos da proposta e sua importância para a educação. Eu avalio como mais um instrumento importante para se investir e melhorar na qualidade da educação no nosso Estado. Nós aprovamos uma emenda na Constituição Estadual que estabelece esse critério a mais na distribuição dos recursos do ICMS para os municípios, que é o desempenho do município na área da educação. Eu acredito que a partir de agora vai haver uma preocupação dos gestores em melhorar os índices da educação nos seus municípios, até para que tenha uma participação maior na distribuição dos recursos do ICMS. E eu vejo que nós avançamos em uma série de questões da educação, como a aprovação do piso nacional do salário dos professores. 1/3 da carga horária hoje dos professores é destinado a planejamento e estudos, né? Nós tivemos também investimentos na infraestrutura das escolas. Agora é preciso ter uma atenção especial para a qualidade do ensino, né? E acredito que, a partir desse critério, na repartição do ICMS, nós vamos ter uma atenção maior dos gestores para que o desempenho dos alunos seja cada vez melhor. O ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, é o principal imposto de âmbito estadual. Pela legislação, 25% da arrecadação vão para os municípios por meio do índice de participação. Se trata da maior fonte de receita da maioria das prefeituras brasileiras. Atualmente, a distribuição do ICMS para as prefeituras leva em consideração critérios como valor adicionado, receita própria, extensão territorial, número de eleitores, ICMS ecológico e uma parte igualitária entre os 79 municípios. Pela PEC, o valor adicionado passa a ter índice de 65% e os 25% da arrecadação total repassados aos municípios podem chegar a 35%. O secretário de Finanças e Planejamento de Campo Grande apresentou sugestões para otimizar essa distribuição. Nós criamos 3 critérios na realidade. O primeiro critério é a quantidade de alunos que esse determinado município possui no conjunto de alunos do Estado. Então, se uma determinada rede municipal de ensino possui 10% dos alunos do total do Estado, nada mais natural que esse município receba, a base de cálculo começa com 10% do valor a ser distribuído. Esse é o começo do conceito que a gente estabeleceu. O segundo conceito é uma competição por notas. Então, aqueles municípios que estiverem acima do IDEB, tiverem uma nota do IDEB dentro daquele ano superior à média dos demais, dos 79 municípios do Estado, esse município vai ser agraciado com mais recursos. Então, vou dar um exemplo. Esse município tem 10% do número de alunos, mas a sua nota foi 10% acima da média do Estado, então esse município vai receber 11% do total dos recursos. Certo? Da mesma forma, aqueles que saírem abaixo da média da nota do IDEB vão ser prejudicados, vão ser penalizados, com um efeito pedagógico até, para que no ano seguinte eles possam se dedicar mais e superar esses indicadores. E por último, nós criamos um critério que leva em consideração também se o município é muito pobre ou se o município tem um baixo índice de desenvolvimento humano. Nós temos o IDH, que é esse indicador que já está consagrado pela ONU. Então, nós estamos levando em consideração, mesmo que o município não tenha bons desempenhos, mas isso é explicado por um baixo IDH,
ainda assim esse município será agraciado com mais recursos, porque ele precisa desses recursos para conseguir superar as suas limitações e as suas dificuldades. Com projetos pedagógicos parados e que ainda não foram implantados, as escolas municipais de Campo Grande, por exemplo, com 109 mil alunos e 7 mil professores, aguardam o rateio do ICMS educacional para agilizar ações na área da educação. Nossa proposta é que nós possamos levar em consideração o índice do IDEB, a equidade e também o índice de desenvolvimento humano. Então, para que nós possamos também, diante desses 3 itens, levar em consideração o número de alunos que cada município atende. E para melhorar o índice da educação, que é o IDEB, nós precisamos ter investimentos para que isso ocorra. A PEC foi apresentada em abril pelo deputado Gerson Claro, do PP, e no mês passado já foi promulgada. Agora, há prazo de 2 anos para a elaboração de lei complementar com detalhes a respeito do novo rateio do ICMS e critérios educacionais que definam os novos índices. Certidões de nascimento, casamento e óbito poderão agora ser emitidas no sistema Braille. O serviço, se solicitado pelo cidadão, será gratuito. 5 projetos de lei foram aprovados pelos parlamentares, dentre eles um que já segue para a sanção do governador. Trata-se de proposta do deputado Lídio Lopes, do Patriota. Nele estão previstas a emissão de certidões como nascimento, casamento e óbitos no sistema Braille para acesso a pessoas com deficiência visual. Não haverá custo adicional às certidões já emitidas pelos cartórios. E, se sancionada, a lei ainda prevê 180 dias para que sejam feitas as adequações necessárias para o atendimento a essa parcela da população. É um projeto de inclusão social, que é a confecção das certidões de nascimentos e casamentos em sistema Braille, para que as pessoas portadoras de necessidades especiais, principalmente do deficiente visual, possam ter acesso a esse documento através do sistema Braille. É uma grande conquista da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul e do mandato do deputado Lídio Lopes para o nosso estado. O deputado Pedro Kemp pediu ao governo do estado que servidores do executivo possam pedir licença para cuidar dos pais. Hoje, essa previsão existe apenas para os filhos. Eu quero esclarecer, senhor presidente e senhores deputados, que nós recebemos aqui uma demanda de servidores no sentido de fazer uma alteração neste decreto, até como uma medida urgente, no sentido de atender às necessidades de muitos servidores estaduais, principalmente em função da pandemia, que já ceifou a vida de muitas pessoas e até algumas famílias ficaram reduzidas, restando para um dos membros da família o cuidado dos seus pais idosos. É importante dizer que, como se trata de uma alteração que só pode ser feita pelo Poder Executivo, esta é a razão que nós estamos apresentando esta reivindicação em forma de uma indicação ao Poder Executivo. Eu queria lembrar que esse decreto estadual, ele estabelece a licença por motivo de doença em pessoa da família, e essa licença poderá ser concedida ao servidor por doença do ascendente, do cônjuge ou do filho que lhe tenham dependência econômica mediante comprovação da necessidade do seu acompanhamento por perícia médica oficial e da impossibilidade de outro membro da família cumprir esse papel. Agora, a pessoa precisa comprovar que o dependente, que o ascendente é seu dependente, apresentando a declaração do imposto de renda. E, de acordo com esse decreto, o servidor público somente consegue licença para acompanhar os pais idosos quando são considerados, portanto, dependentes econômicos, estando, então, na declaração do imposto de renda. Ocorre que a restrição é discriminatória e contraria o Estatuto do Idoso, pois limita a assistência do filho quando este, porventura, não seja manifestamente dependente econômico. Em algumas situações, os pais dependem do filho
moram com o filho toma conta dos pais, cuida dos pais, idosos, doentes, mas eles não estão na sua declaração de imposto de renda. Então, é importante que haja essa alteração no decreto para abrigar essas situações. Código de Proteção Animal é aprovado, criando um marco legal em Mato Grosso do Sul. A proposta de autoria do deputado Márcio Fernandes, do MDB, aprovada pelos parlamentares na sessão desta quinta-feira, pretende criar o Código de Proteção aos Animais do Estado. Isso representa um marco legal que terá como objetivo estabelecer normas para a proteção dos animais, visando a defendê-los de abusos, maus tratos e outras condutas cruéis. O Código também será referência para a criação de outras leis pelas câmaras municipais, além de ações voltadas para o desenvolvimento de políticas públicas sobre o tema. Algumas definições serão utilizadas para a aplicação das normas. Entre elas estão as espécies da fauna nativa, os animais domésticos e os animais de estimação. O projeto também prevê alteração na lei que dispõe sobre a posse de cães e gatos no estado. Mais informações do projeto, que agora segue para a sanção do governador, você pode acessar o site da Assembleia Legislativa, www.al.ms.gov.br. Mais uma consolidação de leis foi lançada pela mesa diretora, agora compilando a legislação sobre a proteção à mulher. O presidente da Alemes, deputado Paulo Correia, do PSDB, divulgou durante a sessão plenária desta terça-feira o lançamento de mais uma consolidação de leis do Parlamento sul-mato-grossense. Dessa vez, o compilado reúne de forma clara e acessível 43 leis que garantem os direitos e a proteção das mulheres aqui do estado. A secretária estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Zambuja, participou do lançamento. O discurso combina com a prática, presidente, porque aqui nós temos a efetiva parceria dos 24 deputados e deputadas com as políticas públicas para as mulheres, sobretudo no enfrentamento à violência, mas na garantia de todos os direitos humanos e fundamentais. E todas nós, mulheres sul-mato-grossenses, agradecemos por esse trabalho. Sem sombra de dúvidas, vai facilitar a pesquisa, vai facilitar o acesso das mulheres, de toda a população, a nossos direitos que estão garantidos pelas leis estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A líder do governo, deputada Mara Caseiro, também se pronunciou durante a sessão e destacou a dedicação da mesa diretora em garantir o fácil acesso às leis que garantem o direito das mulheres sul-mato-grossenses. E a importância dessa casa, nessa grande união, né, trazendo aí a consolidação das leis estaduais com relação às garantias do direito às mulheres, né? E a importância, né, senhor presidente, como a doutora Luciana falou, que vai estar ali à disposição de todas as pessoas, de todas as nossas mulheres, de todos os órgãos de proteção, né, aos direitos das nossas mulheres, onde poderão consultar, onde poderão se orientar, né, na maioria dos casos, aí, principalmente com relação à violência contra a mulher. Nós entramos agora nessa casa também com uma lei onde traz o Dia Estadual do Combate ao Assédio Moral e Sexual contra as Mulheres, né? E tenho certeza que também será um marco para o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Parabéns, doutora Luciana, e conte com essa casa. Consultar essas leis e outras consolidações lançadas pela Casa de Leis é fácil. Basta acessar o www.al.ms.gov.br, ir para a guia de processo legislativo e, em seguida, a opção Consolidação de Leis. Lembrando que a legislação de cada um desses documentos é atualizada até a data do seu lançamento. A convocação de agentes penitenciários remanescentes de último concurso foi cobrada pelo deputado Barbosinha. Estamos muito satisfeitos, felizes com o anúncio de que 437 policiais militares, bombeiros militares remanescentes
do concurso para essa área tão estratégica e importante pudesse ter o anúncio pelo senhor governador do estado do chamamento desses remanescentes. Mas eu gostaria, meu caro presidente, que essa satisfação ela fosse completa, no sentido de que os remanescentes dos agentes penitenciários, que não é um grupo grande, que a gente sabe das dificuldades vividas pelo Estado, mas nós temos ampliação em diversos presídios. Nós temos um presídio na capital para ser colocado em operação, nós temos um presídio feminino em fase de construção e esses agentes penitenciários remanescentes, preparados para poder assumir essa missão, e eu gostaria de fazer essa rogativa ao governador do estado, ao secretário Rida, ao secretário Carlinhos, que fizesse um esforço derradeiro, da mesma forma que estão chamando os policiais militares tão importantes, dessa polícia militar tão extraordinária do Mato Grosso do Sul, dos bombeiros militares, que seguramente são as melhores forças de segurança do país, tivéssemos também a oportunidade de contemplar os irmãos agentes penitenciários que aguardam há anos essa oportunidade. Então, fazer essa última rogativa, porque o prazo ele é exíguo, ao governador do estado que coloque na sua avaliação a oportunidade também, porque eles são importantes. TJ propõe e a Assembleia aprova série de mudanças na estrutura do Poder Judiciário. Trechos de 3 leis que tratam da organização do Judiciário foram alterados após projeto encaminhado pelo Tribunal de Justiça para ser aprovado pelos parlamentares. A primeira trata de decisões administrativas, que antes precisavam sempre passar pelo Pleno, mas que agora poderão ser tomadas diretamente pelo presidente do TJ. Além dessa, muda a periodicidade da correição nas serventias extrajudiciais. A correição é uma espécie de fiscalização in loco e passará a ser anual. A segunda mudança muda a lei que dispõe sobre a coordenadoria de varas de execução penal. Ela passará a estar vinculada diretamente à presidência do Judiciário Estadual e estará ligada ao Grupo de Fiscalização Carcerária, cujas atribuições são semelhantes. A última lei alterada é a do Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Com as mudanças, 20% dos cargos em comissão da área de apoio direto a atividades judiciantes ficam asseguradas aos servidores de carreira, além de 50% da área de apoio indireto. Essa última mudança justifica o TJ, segue orientação emitida pelo Conselho Nacional de Justiça por meio de resolução. O projeto seguiu para a sanção do governador. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens você confere no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E se puder, fique em casa. E sempre que sair, use máscara. Até a próxima edição. TV Alemes, 20 anos. A TV da gente de MS.